queridos e amados irmãos e amigos do Face, mais uma vez estamos aqui para, na presença do Senhor, meditarmos na sua santa e eterna palavra, Mais uma vez vamos fazer nosso vídeo, nossa videoaula, estudando a teologia sistemática, E vamos fazer desde já uma oração. Todos os nossos irmãos e ouvintes da palavra sabem que fazemos sempre uma oração ao iniciarmos esse trabalho, para que o Senhor tome a frente e fique conosco, e seja tudo para a honra e a glória do seu nome, Esse trabalho tem como objetivo evangelizar através do ensino, através do ensino das doutrinas bíblicas, E escolhemos a doutrina sistemática, introdução à doutrina sistemática, do pastor Eurico Bergstein, para meditarmos, Também usamos a Bíblia de Estudo Pentecostal e a Bíblia de Estudo Pregador Pentecostal, irmãos? Então, vamos orar para que o Senhor nos direcione mais uma vez, trazendo assim inspiração para fazermos o comentário da sua santa palavra, não é isso? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, em cuja presença estamos, Senhor, agora no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, que reina e vive para sempre, Senhor. Pai, abençoe esse trabalho mais uma vez essa noite, que todas as pessoas, irmãos, pessoas crentes e não crentes, que assistirem esse vídeo, Senhor, sejam abençoados, esclarecidos e confortados com a tua palavra, Pai. Senhor, nosso objetivo, Senhor, é divulgar a tua palavra, Pai, é evangelizar por meio do ensino, Senhor. Fale aos corações, meu Deus, ajude quem precisa desse ensino, meu Pai. Abra o seu entendimento e o seu coração, e para as pessoas, meu Deus, tão carentes da tua palavra, nós te pedimos nesta noite, permita, meu Pai, que a luz do teu evangelho ilumine o seu coração, Senhor, que eles sintam a necessidade de ti, sintam a necessidade de confessar os seus pecados, de se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas para ti. Pai, te pedimos agora, Senhor, por todos aqueles necessitados, por toda aquela pessoa, Senhor, que tem desejo de ter um encontro contigo e ainda não teve uma oportunidade. Senhor, sê longânimo, sê misericordioso, Senhor, que as vidas sejam alcançadas pela tua palavra, Senhor, porque tu ordenaste a tua igreja. Desce-nos, Senhor, por meio dos teus apóstolos, Senhor, uma ordem imperativa: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. E em ordem, em obediência a esta ordem, meu Pai, é que estamos aqui, Senhor, trazendo o ensino da tua palavra para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, de bondade e misericórdia, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, temos feito essa oração e agora estamos na dispensação, nas mãos do Espírito Santo, para trazer esta palavra, trazer o ensino da palavra de Deus. Eu espero que todos que estão acompanhando sejam edificados com a santa palavra de Deus. Muito bem, queridos amigos do Face, também meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos chegando ao final já da primeira doutrina bíblica que nos propomos a estudar, obviamente, de forma bastante resumida. Como os irmãos podem ver, não há um espaço para discorrer em mínimos detalhes, mas fazemos assim um resumo das doutrinas e trazemos assim as coisas importantes, Muito bem, vamos concluir hoje a primeira doutrina da introdução à teologia sistemática do pastor Eurico Bergstein, esta obra dele, e nós meditamos nessa palavra. Então, sempre que os irmãos encontrar os textos dessa obra, sabe que nós estamos meditando nesta obra, E hoje nós vamos encerrar
essa primeira doutrina, que é bibliologia, né? E na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós estaremos estudando a doutrina de Deus, né? Que é uma doutrina fundamental, muito importante. Eu acredito que vamos demorar muito mais tempo nessa doutrina, né? Muito bem, nós pegamos aqui para a conclusão, né, da bibliologia. Nós queremos concluir trazendo para os irmãos o tema geral, a autoridade da Bíblia Sagrada, né, amados? Agora, vejam bem, eu dividi aqui em 3 subtemas, para ficar mais, assim, dividido o ensino, né? Ensinar por etapas, né? O primeiro subtema que eu vou falar é sobre a autoridade interna da palavra de Deus, né? O segundo subtema, meus amados, vai ser sobre a autoridade plena, né? Que a Bíblia é uma autoridade plena, né? A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, né? E o terceiro tema, né? O terceiro subtema vai ser a autoridade reconhecida, não é isso? Então, apresentando o que vamos estudar, né? Vamos começar já trazendo aqui alguma coisa sobre o que estamos propondo nesta noite. Muito bem, autoridade interna, né? A Bíblia, como já estudamos, é um livro, né, inspirado por Deus, né? A Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus escrita, né, para nós. Então, ela é inspirada, né, pelo Espírito Santo e é revestida de autoridade. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia, por diversas vezes, porque não dizer centenas de vezes, né, ela traz assim essa frase, né? Assim diz o Senhor. Quando se fala o Senhor, é o Senhor Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E por que não dizer o Senhor Deus Elohim, o Deus da criação, né? Então também temos o Deus Jeová Jireh, né? O Deus da provisão, não é isso? Então o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Ele usando os seus profetas, né, inspirando eles com o seu Espírito Santo, e esses homens cheios do Espírito Santo, eles usam essa expressão por centenas de vezes. Assim diz o Senhor, né? Esta frase, essa é um livro que traz, né? Um livro que traz uma revelação dessa merece respeito, né? Merece reverência, né? Ela é revestida de autoridade, não é isso? Olha, irmãos, para vocês terem uma ideia, no Salmo 119, no versículo 4, está escrito o seguinte, vejam bem: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observamos. Então a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ele foi ordenado por Deus para nós, não para termos como uma coisa comum qualquer, mas para meditarmos, né, cuidadosamente, não é isso, irmão? Diligentemente, com sabedoria, né? Olha, irmão, se a gente ficar olhando direitinho, a inspiração e a autoridade da Bíblia, irmão, é algo maravilhoso, né, meus queridos e amados irmãos? O pastor Stanley Morton, né, na sua obra Doutrinas Bíblicas, publicado pela CPAD, ele disse que a palavra de Deus, né, nas palavras humanas, é a verdade divina em linguagem humana. Os irmãos estão entendendo? A palavra de Deus, né, nas palavras humanas, é a verdade divina em palavras humanas. Ou seja, né, irmão, Deus, irmãos, né, ou seja, pois Deus, ele para que nós pudéssemos, amados, entendermos a Deus, não é isso? Ele revestiu a Bíblia, revestiu a palavra de Deus, não é isso? Da linguagem humana, para que melhor, né, se fizesse entender por nós que somos tão limitados, né? Deus revestiu a palavra de Deus, irmãos, meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, e também meus amados irmãos, Deus revestiu a palavra do Senhor com aquelas coisas que entendemos.
quando Deus ele foi se revelar para o povo, ele se revelou em uma coluna de fogo e em uma grande nuvem, porque era uma linguagem que o povo entenderia, né? Quando o Senhor também quis falar, ele usou fogo, ele usou o vento, ele usou as águas, né? Ele usou os elementos da natureza para se revelar para nós. Então, esta palavra, nós quando lemos a Bíblia, nós vemos a autoridade desta palavra, meus amados e queridos irmãos, né? Para que os irmãos tenham uma ideia, a autoridade desta palavra, ela é tão grande que o profeta Eliseu, cheio do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus, né, outorgou por meio de uma autoridade divina. Ele chegou para aquele homem, Naamã, o Ciro, e disse: dá 7 mergulhos no rio Jordão e sararás da tua lepra. E aquele homem obedeceu aquela palavra com poder, aquela palavra com autoridade, e depois que ele deu 7 mergulhos no rio Jordão, a sua lepra foi curada. Nenhuma outra palavra tem uma autoridade tão grande quanto esta, né? Aquele centurião romano, quando ele chegou diante do Senhor Jesus e disse que o seu servo estava doente, estava à beira da morte, o Senhor Jesus, se expressando com aquele centurião, disse: eu irei e lhe darei saúde. Mas aquele centurião disse: não, eu não sou digno do que tu entres embaixo do meu telhado, pois eu tenho um homem sobre a minha autoridade. Eu digo a um servo, vai, e ele vem. Eu digo a um soldado, vai, e ele vem. Então ele disse que ele tinha homens sob o seu comando, e quando ele dava ordem, aquelas pessoas obedeciam. Então, com este princípio de autoridade, ele chegou para Jesus e disse: dize tão somente uma palavra e o meu servo sarará. Aleluia, louvado seja. Então ele creu na autoridade da palavra de Cristo, né? O próprio Senhor Jesus também, né, irmão? Ele revela todo o respeito e consideração pela palavra de Deus. Então, já terminando aqui esse primeiro tópico, né? Esse primeiro tema, né? Subtema, né? Que é a autoridade interna da palavra de Deus, e já vamos falar sobre a autoridade plena, né? O que viria a ser, né, irmão, a autoridade plena da palavra de Deus, né? Pois, irmão, nós devemos toda obediência à palavra de Deus, né, irmão? Nós devemos toda reverência à palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é qualificada por aqueles que crêem nela, por nós que cremos nela, como autoridade máxima. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos cidadãos, irmãos, com 2 cidadanias. Nós somos cidadãos, por exemplo, eu mesmo sou um cidadão aqui brasileiro, né? Tenho uma Constituição brasileira para respeitar, o meu solo pátrio para amar, mas também eu sou cidadão do céu, não é isso? Pois no dia em que eu recebi a Cristo como meu Salvador, tive os meus pecados perdoados, o meu nome escrito no livro da vida, e agora eu me tornei um cidadão do céu. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Nós somos cidadão do céu. E em um determinado momento, amados, o apóstolo Pedro, ele se encontrou preso. O apóstolo Pedro se encontrou ali preso nas palavras de algumas autoridades que queriam desmerecer a pessoa do Senhor Jesus, que queriam desautorizar a palavra de Deus. E Pedro, lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo 29, ele diz assim: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Meus amados irmãos, a Bíblia, irmãos, ela é autoridade plena, pois quando Pedro ele foi preso no cárcere, Pedro estava ali preso, guardado por 4 quaternos de soldados. Já mais adiante nós vimos essa passagem, né, irmãos? E ele ali preso, e a Bíblia diz que Deus enviou o anjo, e o anjo tocou nele, e ele se levantou, e as portas dos cárceres se abriram, e ele saiu dali da cadeia de forma milagrosamente. Então, para nós que cremos na palavra de Deus, não aceitamos, irmão, ninguém que venha
desqualificar ou desacreditar a autoridade da palavra de Deus. Então, a autoridade plena. A Bíblia, ela é autoridade plena. O salmista, ele com muita propriedade, meus amados, ele disse: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ela é autoridade plena em nossa vida. Graças a Deus, né, que nós temos essa direção. Queremos agora falar, para fazer essa conclusão já, né, desse vídeo, terminando aqui já o ensino evangelístico por meio da doutrina bíblica, né, irmãos? Falando sobre a autoridade reconhecida, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele honrou a palavra de Deus, ele deu crédito à palavra de Deus, ele citou a palavra de Deus, ele embasou os seus ensinos na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, compreendendo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, né? Número, Deuteronômio, Levítico, né? Ele embasou também justamente os livros históricos, os livros dos juízes, os livros dos profetas. Ele embasou também o livro dos Salmos, né, irmãos? Então, Cristo, ele usou toda a Bíblia. O Senhor Jesus, ele citava as Santas Escrituras como sendo reconhecida como palavra de Deus autorizada, credenciada pelo próprio Senhor Jesus. Vejam bem, pois o próprio Senhor, lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 13, ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgride vós também a palavra de Deus pela vossa tradição? Então Jesus citou a palavra de Deus para os saduceus, para os fariseus, perguntando por que eles invalidavam a palavra de Deus, se referindo justamente ao Pentateuco, a lei de Moisés. O versículo 6 diz assim, no capítulo 15, né, o versículo 3 eu já citei, o versículo 6 diz assim: assim invalidais pela vossa tradição a palavra de Deus. Né? Então eles estavam ali querendo, né, de alguma forma tirar a autoridade da palavra, mas o Senhor Jesus Cristo foi firme, citando a própria palavra, defendendo a palavra, a autoridade da palavra, meus queridos. Olha, amados, a autoridade da palavra é tão grande que quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo tentado pelo diabo ali no deserto, Jesus usou a autoridade da palavra para expulsar o inimigo. O inimigo levou Jesus ao pináculo do templo. E, aliás, o inimigo chegou para o Senhor Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. O inimigo, ainda insatisfeito, pega o Senhor Jesus, leva para o ponto mais alto do templo, chamado de pináculo, né? E ali disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito que a seus anjos dará ordem para que ele não tropeces em nenhuma pedra. Mais uma vez, o Senhor Jesus usa a autoridade da palavra e diz assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Como se não bastasse, aquele inimigo pegou o Senhor Jesus e levou para um monte muito alto e disse a Cristo, mostrou para Jesus as glórias das nações, as riquezas das nações, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então o Senhor agora usa a autoridade da palavra e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, porque Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, com a autoridade da palavra, Jesus curou. Com a autoridade da palavra, Jesus ressuscitou. Com a autoridade da palavra, Jesus expulsou os demônios. Com a autoridade da palavra, as pessoas entregam sua vida para Cristo. Louvado seja Deus, né? Então, meus queridos e amados ouvintes
da palavra de Deus, né? Você que ainda não é crente, procure uma Assembleia de Deus, entregue sua vida para Cristo. Eu acho que está na hora de você pegar Jesus e colocar aí no meio da sua vida, para você ver a virada que vai dar na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus, né? E o Senhor, Ele confirma, né, as palavras proféticas, né? Isso, Ele diz assim: eis aqui venho, vede no rolo está escrito de mim, pelo deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, né? A tua lei está dentro do meu coração. Vejam bem, irmão, Isaías, capítulo 40, o versículo 7 e 8. Eis aqui venho, né? Venho, vede no rolo do livro está escrito de mim, no versículo 7. O versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Entendeu? Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então a autoridade da palavra de Deus, né? Ela é uma lei. O salmista Davi, irmão, como eu disse, né? Ele disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus queridos e amados, eu quero ainda avançar um pouco mais aqui, dizer para os irmãos que o Senhor Jesus, irmãos, ele revela que essa profecia que ele falou se cumpriu, né? A profecia de Isaías 40, versículo 7 e versículo 8, se cumpriu em Mateus, aliás, em João, capítulo 4, versículo 34, quando ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não é isso? Louvado seja sempre ativa as escrituras nas suas pregações e palestras. Quando Jesus ele começava a pregar, ele começava a ensinar, ele sempre usava as santas escrituras, como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 3, assim: ele porém lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, citando aí uma passagem onde Davi, né, havia ali se alimentado dos pães asmos da proposição. Então o Senhor Jesus, irmão, ele traz assim essa autoridade maravilhosa da palavra de Deus, né? Revela toda a autoridade da palavra do Senhor Jesus. Irmãos, olha, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, irmão, dos 1800 versículos usados para registrar as pregações do Senhor Jesus, 180 versículos contém citações das Escrituras, ou seja, contém citações de Gênesis, citações de Êxodo, de Números, de Levítico, de Deuteronômio, dos livros dos profetas, do livro dos juízes, dos livros históricos, né, dos livros dos salmos. Então, essa palavra ela tem autoridade reconhecida por Cristo. E aqui nós terminamos esse vídeo agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a todos que assistem ao nosso vídeo. Espero que seja uma palavra de edificação para você, e vamos fazer agora uma oração de agradecimento a Deus em nome de Jesus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, entramos agora em Tua presença para Te pedir, Senhor, uma bênção toda especial para todos os Teus filhos que assistiram esta palavra, este vídeo, Senhor, todas aquelas pessoas que não são crentes, Pai, que têm escutado agora o ensino da Tua palavra, Senhor. Ah, Jesus querido, revela o Teu amor, a Tua grandeza, a Tua glória nos corações tão necessitados. Pai, abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor, abençoa todos os Teus filhos, meu Pai, abençoa a nossa nação. Deus, desfaça toda a arma do inimigo preparada contra a nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir pelos Teus filhos, pelas pessoas amadas que estão enfermas, que estão doentes. Jesus, Tu és o médico dos médicos, tudo Tu pode fazer, Senhor. Não há impossível para Ti. Pai, em nome de Jesus, repreenda as enfermidades, repreenda, Senhor, todo tipo de doença, repreenda, Senhor, a dor, Jesus, a fraqueza, a angústia, a tristeza. Deus,
faça o milagre, Senhor. Tudo nós te pedimos nesta noite, crendo, Senhor, que tu estás ouvindo, crendo, Senhor, que tu estás abençoando, segundo a tua vontade, conforme o teu soberano poder, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado na terra. Pai Santo, abençoa todos os teus filhos e todas as pessoas que vão assistir este vídeo, Senhor, que sirva de edificação para as suas almas, alimento para o seu espírito, esta palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço crendo, Senhor, na vitória de todos, em nome de Jesus, para todos sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agradeço a você que assiste esse vídeo. Espero que tenha lhe ajudado. Semana que vem, meus amados, queridos irmãos, estaremos aqui para trazer mais uma vez uma doutrina bíblica. E nesta feita estudaremos, a doutrina de Deus, Quem é Deus? Deus existe realmente? Louvado seja Deus, Então, algumas perguntas que tentaremos esclarecer em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, Deus continue te abençoando em nome de Jesus, e a paz do Senhor, e boa noite para todos, na pessoa bendita e amada e querida, o nosso Rei tão amado e querido, que em breve voltará, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi para a glória, mas um dia voltará. Se Ele não voltar, estaremos aqui. E se Ele voltar, estaremos no céu, estaremos na glória, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. E você que não é crente, é meu convidado para procurar uma igreja Assembleia de Deus, uma igreja evangélica Assembleia de Deus, e entregar a sua vida para Jesus. Em nome de Jesus, faça isso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.